Extra. Produtos que valorizam a natureza. Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma palavra do especialista com o Luizinho, que é a pessoa que talvez melhor saiba cultivar plantas no Brasil. Ele conhece todas, ele vai da plantação até a comercialização, ele é autor de livros, ele tem um vasto conhecimento de plantas e nós vamos falar um pouco com ele. O Raul Cânavas, que normalmente está com a gente, teve um probleminha, não está aqui, no lugar dele está a Cristiane Fênio, que é editora da revista Natureza. Eu sou o Roberto Araújo e eu vou começar perguntando para você, Luizinho, para você falar um pouquinho da sua trajetória, porque você é uma pessoa que aprendeu na prática. Tudo que você sabe é na prática, certo? Então me parece que você começou a passar a vida no meio de livro, fazendo contabilidade, aquela coisa toda, desistiu disso para cuidar de plantas. Como isso aconteceu? Foi mais ou menos assim mesmo. Eu entrei em 78, eu estava iniciando meu curso de contabilidade e era à noite, aí durante o dia eu resolvi trabalhar. E eu pedi um emprego aqui na Dieberger, né? Isso em 78. Aí eu fui admitido e fui trabalhar no setor de produção de plantas com o meu irmão Eduardo, né? E aí comecei a adquirir a experiência de semeadura, limpar sementes, e principalmente o que ajudou bastante para gravar nomes, escrever as etiquetas de identificação das sementeiras, né? E aí eu tinha uma facilidade de gravar os nomes, então cada vez fui me interessando mais pelo assunto, né? Porque você hoje conhece plantas, nome científico, identificação, como poucas pessoas no Brasil e talvez no mundo. Isso é uma coisa tão importante no caso do Luizinho, que ele começou como funcionário, mas ele dominou tanto o assunto e cresceu tanto na empresa que hoje ele é sócio, é um dos proprietários da Dieberger, é isso, Luizinho? Eu sou da empresa Dieberger Plantas, né, que é uma das empresas do grupo, e o Christian é o majoritário e a gente é sócio do Christian Dieberger, né? Muito bem, então eu vou te fazer uma pergunta fácil e difícil. Quantas plantas existem no mundo? Eu não sei. Isso eu não sei. E ornamentais? Quantas ornamentais você tem aqui? O nosso acervo, contando em variedades, fica em torno de umas 2.500, mas não espécies, né? Variedades, por exemplo, mangas, tem diversas variedades de mangas, lixias, tem diversas variedades de lixia, e também tem as espécies, né? Tem muitas palmeiras, zinziberáceas, agora tem uma coleção grande de helicônias também do Christian. Então, é em torno de umas 2.500 variedades, né? E quando a pessoa vai escolher uma planta, você que conhece e sabe o nome delas todas, por onde a pessoa começa a escolher uma planta para botar no jardim dela? Que critérios ela usa para ter sucesso? O que é mais importante? Bom, quando ela vem atrás da planta, normalmente ela viu em algum lugar, né? Ou viu, hoje em dia, existe muito procura de plantas que a pessoa vê na internet, em revistas, né? Ela vem procurar esse tipo de planta. Só que ela não tem noção se realmente aquela planta vai no jardim dela, se não vai, se aquela planta existe no Brasil. O problema da internet é esse, que muitas vezes a pessoa vê a planta na internet, mas é planta que não é cultivada por aqui, né? Não tem por aqui e a pessoa procura porque acha bonito, né? E daí a gente tem que explicar que aquela planta ainda não foi introduzida no Brasil, que não é compatível com o clima nosso, né? Então a nossa função é passar essas orientações, né? Você é colaborador da revista Natureza já há muitos anos, quantos? 20 anos mais ou menos? Uns 20 anos mais Uns ou menos. 20 anos que você colabora. E você responde às dúvidas dos leitores. Qual que é a dúvida mais frequente? Onde as pessoas mais se atrapalham no cultivo de uma planta? As duas
as maiores dúvidas assim que a gente vê no dia a dia de responder as perguntas é sobre qual espécie que é aquela que ela tem lá, ela plantou, mas não sabe o que é, então ela manda foto para a revista para a gente identificar, né? No suplemento agrícola do Estadão também era assim, eles mandam uma foto e das variedades que ele tem lá e não sabe o que é, né? E também controle de pragas, doenças, né? Essas são as duas principais questões. Depois é tipo como cultivar, né? O que ela está fazendo de errado, porque a planta dela está derrubando folha. E qual é o erro mais frequente das pessoas? Qual é a maior dificuldade que elas têm nisso? Olha, pelo que eu observei da planta não ir bem, é o início, o plantio. Que o plantio, na verdade, ele é mais importante do que a própria muda, né? Mas é o que? O preparo do berço, o uso de Isso, preparo do vaso. berço, porque a grande maioria, ele observa que o torrão da muda, onde a muda está formada, ela tem um determinado tamanho. Às vezes, o saquinho, por exemplo, 20 por 25. A embalagem é pequena, então ela faz uma cova baseada naquele tamanho. Então, normalmente são covas muito estreitas, né? É o que ocorre. Daí a planta fica parada lá, não morre, mas a planta não desenvolve, né? Porque ela não revolveu a terra de acordo, não fez uma cova maior, né? Então, aí a pessoa tem a planta lá e a planta não desenvolve. Isso daí também é uma das principais questões, né? Tem que fazer um buracão bem grande. É isso, bem maior do que o torrão, não para colocar a muda, para revolver a terra, juntar os nutrientes, juntar toda a matéria orgânica, aí mistura tudo e depois faz o buraco para colocar o torrão da muda, né? E vamos supor, quem já errou no plantio, a pessoa já plantou errado. Existe forma de recuperar, dar uma melhorada na situação? Um pouco dá, às vezes ela manter uma área limpa ao redor da planta, né? Adubar um pouco, mas não resolve totalmente. O ideal seria replantar, porque a planta ela vai ficar restrita naquele espaço ali e a raiz nova dela vai parar, né? Então ela até mantém uma aparência verde, talvez até saudável, mas ela não desenvolve, né? É igual cultivar uma planta em vaso, né? A gente coloca uma planta em vaso, plantada no jardim, ela fica com dimensões enormes, mas no vaso restringe, né, o tamanho dela, ela mantém ela num tamanho pequeno. Por quê? Porque ele tem pouco espaço para ele Então, desenvolver. basicamente dar espaço para as raízes mais que qualquer outra coisa? Sim, para ela, e principalmente no caso do plantio recente, a planta ela vai receber adubação, ela vai ter necessidade de um espaço para ela desenvolver a raiz, as radicelas, né? E quando a pessoa faz a cova muito pequena, a planta para, ela fica ali, principalmente se a cova ainda for num terreno, como se diz, compactado, né? A planta, infelizmente, não desenvolve. Quer dizer, esse é o principal ponto que você acha que pode falhar no cultivo de uma planta. Isso, porque tem um ditado americano que fala que a gente deve plantar uma muda de $1 numa cova de $2, né? Então a cova é muito importante, porque uma cova boa, ela recupera até uma muda ruim, né? E uma cova ruim Vai estragar a planta boa. Vai estragar a planta boa. E o preparo do solo? Porque tem gente que fala muito de preparar, fazer análise de solo, tem gente que fala, poxa, eu não tenho condição de fazer isso, meu jardim é pequeno. Tem algum segredo, algum macete para... É sempre aquilo que eu digo, né? Ele deve fazer uma cova bem tenra, né? Com bastante matéria orgânica. Farinha de ossos é muito bom para desenvolver a raiz. E o superfosfato simples também. Jamais fazer cova compactada, né? E também tem uma concorrência da grama. Se ele planta no gramado, ele tem que manter uma certa coroa ao redor da planta, porque a grama, de uma certa maneira, concorre com o desenvolvimento, né, da muda nova. Vou ter sempre limpa a área, então, em volta. Isso, nessa área em volta, deixar sempre limpa, né? Porque à medida que ele aduba também com algum adubo granulado, não vai ter a concorrência da grama, ela vai captar o adubo sozinha, né, a planta. Você começou a falar em adubação. Tem, de um lado, as pessoas que defendem o adubo químico, do outro lado, os que defendem o adubo orgânico. Qual a tua posição em relação a isso?
Na verdade, eu associo os dois, né? No plantio é muito bom a matéria orgânica, tanto a terra vegetal, o esterco de curral é ótimo, né? Que aí forma um berço bem tenro, né? Agora, o químico, normalmente ele acelera o desenvolvimento da planta, né? A gente já vê o efeito imediato. As outras já é um efeito mais lento, porque a planta vai, no decorrer da vida da planta é importante, muito importante, e agora o adubo químico ele dá reação imediata, né? Principalmente para a gente que é viverista, as mudas mesmo, a gente tem que estar sempre para ter uma aparência boa, ficar mais resistente a pragas também, né? Bem nutrida, né? E a rapidez com que a planta cresce depende dessas condições, é insolação, a escolha do local correto de acordo com a planta. Como é que a pessoa faz isso? Como é que ela determina? Porque é uma somatória de fatores, né? Não basta o berço só, né? Ah, sim, ele deve, se é planta para pleno sol, ele tem que plantar a pleno sol. Se ele plantar na sombra, às vezes a planta definha, a planta fica estiolada, né? No caso de palmeiras, por exemplo, elas ficam com ela cresce sem uma formação compacta, bonita. E é o caso da jade vermelha também. Muita gente não tem sucesso com o plantio dela, porque às vezes ele planta a plena sombra, né? E ela necessita de sol, né? Ao contrário da jade azul, que já prefere lugares, principalmente no início, né, meio sombreado, né? Que ela é mais sensível. E a jade vermelha já precisa de sol mesmo, porque onde ela é nativa, nas florestas ela procura o sol e às vezes ela fica por cima da copa das outras árvores, né? Quer dizer, mesmo sendo jade, uma azul, uma vermelha, as necessidades são completamente diferentes. Completamente diferentes, que são espécies diferentes, gêneros diferentes, né? Então, Eu não sabia que era de gêneros diferentes, né? uma é Strongylodon e a outra é mucuna, né? Então, a mucuna já precisa mais sol, ela é mais robusta, cresce muito mais rápido, né? Então, aí entra, você olha como chama, um buquê, elas parecem muito iguais, não são? São da mesma família, né? Fabáceas, mas são de gêneros diferentes, né? E comportamento diferente, crescimentos também diferentes. A azul, ela é mais delicada, os ramos são mais finos, né? A mucuna, a jade vermelha, ela chega a formar troncos como se fossem árvores, né? E cresce muito rápido, bem mais rápido floresce mais rápido que a azul. A azul é mais trabalhosa, mais melindrosa, né? E você tem uma planta favorita, uma que você gosta mais, um grupo de plantas que você curte mais? Como é que é essa questão? Não, uma única, não. Eu gosto sempre a maioria. Como que a gente vai, por exemplo, o ipê de bola, né? Também o Androanthus impetiliginosa. É fantástico, né? Aí floresce uma Mércia, que seja, né? Uma rainha das árvores, também é linda. Então, eu acho que é sempre o auge da florada. Todas têm aquela beleza. Tem algumas que chamam mais atenção, realmente, mas não dá para escolher assim, não, essa para mim é a campeã. Qual a florada mais linda que você já viu até hoje? Você fala, aquela foi bacana. Puxa, é duro de falar que no decorrer do ano tem várias floradas fantásticas, né? Mas você está 39 anos nesse ofício com plantas, é isso? 16 até agora, 39. Você teve um ano, uma condição, algo assim que te marcou, que você falou, isso aqui foi um acontecimento único nesses 39 anos. Teve isso? O que me impressionou muito, talvez assim, além do normal, foi a primeira florada que eu vi da mucuna bené, da jade vermelha, que foi impressionante, né? Que dá a impressão que a planta é acesa, né? Mas esse ano aqui em Limeira, a florada do ipê roxo de bola foi fantástico, uma coisa impressionante. Ele chegava a formar aquelas inflorescências redondas aí, em torno de 30, 40 centímetros, né? Então isso daí é impressionante, né? Não tem como a gente... Uma cássia ferrugínea também, floresce Obrigado, tá linda lá, muito obrigado. É na entrada da fazenda, a gente tem uma lá, o pessoal vem todo perguntar o que é, né? Então,
são coisas fantásticas. Tem outras caixas também. Tem a, a própria, como que se diz, essa, puxa, agora fugiu uma árvore que eu estou querendo falar, outra cássia, como que eles chamam de cássia dourada ali da América Central, também é uma florada fantástica. Eu não vou te ajudar nem a Cris, o Raul te ajuda aqui. É uma planta que você vê ela florida esse ano, outro ano ela floresce e quer fotografar de novo. Ela é cássia moscata. Cássia moscata. Da América Central. Ela é linda, a gente chama ela de cássia dourada. É fantástico. Então a gente não tem como falar, né? Qual que é a mais bonita. Você falou bastante das árvores. E para quem não tem um espaço tão grande e vem aqui para você, não, eu quero uma planta que dê flor, uma planta bem bonita, o que você costuma recomendar? Então, mas não responda ainda não. Nós vamos fazer uma pausa pequenininha e você já responde. Tra. Produtos que valorizam a natureza. Estamos aqui falando com Luiz Bacher, que ele é também conhecido como Luizinho da Dieberger. E Dieberger é uma empresa que começou em 1893. 1893, ou seja, 4 anos, né? 124, 121. Agora, né? Não, Ano novo. é 125, porque já virou dezembro, aniversário, né? Então, mas se não me falha a memória, em 1872, 73, o Dom Pedro foi quem naturalizou o primeiro Dieberger lá atrás. Eu não tenho tanta certeza da data, mas é uma coisa assim. Então, ou seja, eu gosto de pensar que uma empresa como a Dieberger é responsável por muitas das plantas que tem nesse Brasil inteiro, né? Porque ao longo desses 120 e tantos anos, foram milhões e milhões de espécies que foram vendidas, que foram plantadas por esse Brasil afora, das plantas mais diferentes. Conta um pouco para nós, antes de responder a pergunta da Cris, que tá, não esqueci dela não, Cris, queria que você falasse um pouquinho, só para a gente ter um pouco a história, sabe? E como você entrou, o que você está fazendo por essa história. A pergunta ficou meio comprida, mas manda bala, vamos lá. Então, como a empresa é antiga, sempre houve as gestões, né? Quando eu entrei, era a gestão do João Derberg Jr., ele estava dando ênfase grande na época com plantas ornamentais. Depois dele veio a gestão do João Ernesto Dieberger, que ele focou muito na introdução da noz macadâmia. Então, os primeiros plantios começaram aqui na fazenda. Depois veio o agronômico também de Campinas. E também na lixia. As primeiras variedades comerciais de lixia que estão no mercado até hoje aí, também foi introduzido pela empresa. Quer dizer, quando a pessoa vai no mercado e compra uma lixia, de alguma forma ela está participando da história desse empreendimento, desse sonho isso, né? Que atravessa um século, né? Então, e foi atualmente da lixia, a Bengal é a que mais vende no mercado ainda, né? E foi justamente essa que foi introduzida pelo João Ernesto Dieberger. Então, teve uma importância grande economicamente para o país também, né? E outras variedades também, na época eles fizeram um grande trabalho na introdução de variedades de abacates, né? Mangas. Então, teve muita coisa que eles introduziram ao longo dos 124 anos. Né? Muito tempo. Cris, você quer refazer a sua pergunta, que eu te atrapalhei aí? Não, imagina. Não, a minha pergunta era sobre... A gente estava falando de flores, quer dizer, para flores para o jardim, você citou muitas árvores. E para espaço menor, quando o cliente chega aqui e pede para você, olha, eu estou querendo flor, mas meu jardim não é muito grande. O que você costuma indicar? Sim, aí a gente pode indicar arbustos, né? Tem diversos arbustos que a gente trabalha. A gente foge um pouco daquela linha, por exemplo, azaleia, a gente não trabalha com uma planta bastante vendida. A gente oferece algumas novidades também, né? Como arbustos, como essa mussaenda vermelha compacta, a mussaenda dourada, que são para espaço menor e pode podar. Tem também a estrela do norte, que é uma planta
nativo do Brasil, um arbusto muito bonito. A gente já tem outras opções para plantas também menores, né? O Luizinho, uma crítica que nós jornalistas escutamos com muita frequência dos especialistas, e o Raul Cánovas é uma pessoa que sempre coloca essa questão, é o fato de muitos paisagistas insistirem com algumas plantas, umas poucas espécies para o jardim. Você tem aqui espécies bem diferentes. O que você acha que podia ser feito para incentivar os paisagistas a usar espécies diferentes? O Brasil é tão rico, como é que poderia fazer para ele usar essas coisas bacanas, diferentes? Então, é meio complicado pelo seguinte, a maioria do público quer um jardim de imediato, né? Então, tem muitas plantas que eles colocam nos projetos com DAP, e tem plantas que eles procuram que eles colocam nos projetos, mas não acham também, né? Explica o que é DAP, porque a maioria das pessoas não sabe. É o diâmetro do caule da planta, né? Então, as pessoas especificam, e tem plantas que são raras, que são difíceis de encontrar, mesmo mudas menores, né? Então, mudas grandes, então a pessoa desiste de colocar também E também tem a falta de conhecimento. A maioria dos jardins, o pessoal procura fazer igual um ao outro, né? Se o vizinho dele teve um jardim de sucesso, que ele achou bonito, ele quer exatamente igual, né? Então não tem é difícil ter um desses paisagistas inovadores, né? Podem ver que a maioria que tem essas inovações, que deixam suas marcas no jardim deles, estão em evidência, né? São poucos hoje em dia, né? Que usa plantas diferentes. Eu acho assim, o pessoal pode usar essas plantas que são usadas no cotidiano, no dia a dia, só que reserva um cantinho para colocar uma coisa especial aí, né? Que, por exemplo, uma árvore diferente, como o Burle Marx fazia, né? O Burle Marx, ele cultivava algumas plantas de uso dele lá, com todo o capricho, e em determinado jardim ele colocava aquela planta, né? Então a gente vê plantas que só tem no jardim dele, porque além de paisagista, ele tinha o seu setor também de cultivo. E o conhecimento dele era muito grande. Eu vi um jardim dele lá acho que a Fazenda Vargem Grande, São José dos Campos, é fantástico. Ele usou plantas fantásticas lá que a gente quase não vê em outros jardins, né? Então, que a gente sempre, da Revista Natureza, com a sua ajuda, muito obrigado, a gente sempre procura mostrar essas espécies diferentes e alternativas para o paisagista utilizar. Então, a gente acredita que está colaborando. Mas precisava fazer alguma coisa também para incentivar esse uso, para soluções de paisagismo com as nacionais, com as nativas também. Ah, né? sim. É que tem muitas nativas aí que o pessoal quase não usa, né? Tem, por exemplo, o pau de rosa, a Physocalyma. São poucos, a gente vê poucas árvores delas, e ela é uma das plantas que desenvolve tão bem por aqui, né? E além dela existem outras aí que são fantásticas, né? A Cavanilésia, a arbórea. Tem muitas plantas aqui. E é interessante também o pessoal iniciante visitar locais como o Instituto Plantarum, que lá a pessoa vê a planta isolada, vê como que ela fica. Porque o importante também do paisagista, no caso principalmente de palmeiras, é imaginar o tamanho final dela, né? A gente vê algumas coisas incríveis aí, a pessoa planta em jardins de 3, 4 metros, uma palmeira que vai ficar aí às vezes com 20 metros de altura, né? Na frente de uma residência, em pouco espaço. Quer dizer, ele está plantando aí um problema futuro, né? Isso é muito frequente, né? Muito, isso é muito frequente. Limeira, As pessoas veem aquela mudinha de seringueira desse tamanho, não imagina aquele monstro que vai ocupar a calçada inteira depois, ou o jardim inteiro, né? Isso, muitas palmeiras, a grande maioria aí que passa de 20 metros, e a hora que cai uma folha de repente, né, num espaço pequeno, então tem que ser pensado isso. Além de paisagista, ele tem que ser um estudioso, né? De plantas, né? Isso. E uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: para desenvolver uma espécie nova, como essa mussaenda aqui, diferente, como é que
E hoje tem muita patente em cima de planta, os holandeses fizeram disso uma indústria. Como é que você desenvolve novas espécies ou novas variedades? Novas variedades, né? Na Espécies verdade, o ramo nosso aqui não é tão. O ramo de flores toda hora sai. Os nossos são mais arbustos, árvores, já são espécies bem definidas, né? Então a gente tem um intercâmbio muito grande com colecionadores de árvores. Eles arranjam pra gente, traz uma variedade que ele acha bonito do arboreto dele, ele fala que tem aquilo. Se a gente interessa, a gente planta na fazenda. E a partir do momento que faz produzir sementes, a gente faz todo o trabalho. Produz a muda, depois através do site a gente divulga a planta e coloca à venda, né? E no caso de estaqui, a mesma coisa. O arbusto, a gente começa a fazer os testes, qual a melhor forma de produzir ela e vai lançando. A gente lança primeiro no site, a revista também, Natureza, sempre coloca em matérias, né? Então isso ajuda bastante na divulgação. E quanto tempo demora desde que você começa a trabalhar uma nova espécie até que ela esteja pronta para comercialização? É um processo rápido, assim, 10, 15 anos? Não, plantas normalmente propagadas por estaqui é coisa de 2, 3 anos. 2, 3 anos também. Aí em pouco tempo o mercado já está bem saturado porque é fácil de produzir. As sementes são mais difíceis, que tem algumas que demoram muitos anos para dar semente, dar os primeiros frutos, né? Então, se for uma espécie que dá para propagar por alporquia, a gente tenta, né? Também antecipar com alporquia e estaquia também, mas é sempre assim, demora um tempo para cair no gosto do público, né? Você, qual foi a planta que deu mais trabalho para você conseguir introduzir, que você conseguiu produzir e fazer ela ficar bonita, vistosa? Qual foi a planta que te deu mais trabalho? Nenhuma. Tem algumas que o pegamento é menor, né? Tem várias aí que o pegamento é complicado. A própria Mércia Nobres, que não dá semente, ela dá 1 ou 2 sementes por ano e ela é muito lenhosa, né? Então a gente faz bastante quantidade de alporques, mas não enraiza. Então sempre sai uma quantia limitada. Então essa é uma das mais assim trabalhosas de produzir. 1 ou 2 sementes por ano? Ela é única, é única no gênero, né? Que ela não tem assim, é 1 a 2 sementes, às vezes 3 numa árvore, né? Então a solução é fazer de alporquia, né? E como ela é muito lenhosa, é uma fabácea, não uma leguminosa, então o enraizamento do alporque é bem difícil, né? E uma pessoa que queira entender de plantas ou queira se aprofundar no assunto, como você é autodidata, que conselho você daria para quem quer entender mais de plantas, que quer se aperfeiçoar nesse trabalho? Aí que tá. Ele tem que ter, em primeiro lugar, bastante interesse e curiosidade, né? Se ele viu uma planta, ele gostou da planta, é saber o que envolve ela. Primeiro o nome certo, a classificação, né? E depois já observar como que ele faria para reproduzir ela, os métodos, né? E tentar ir fazendo, né? E por que é importante saber o nome de uma planta? Eu sou defensor, mas queria que você explicasse. Por que a pessoa tem que saber como chama a planta? Então, eu sou atendente da empresa lá no Ceasa Campinas. Certo. Aí cada um que chega, ele chega com um nome para você, né? Então, eles falam cada nome que você nunca ouviu falar, né? Então, eu pergunto sempre para eles, você tem o nome botânico? Então, o nome botânico é um só. Então, ele aprendendo da maneira correta o nome, ele não tem como errar, né? Até para procurar, para ele fazer pesquisa, se ele saber o nome correto, é meio caminho andado, né? Então é importantíssimo o nome, o nome botânico é fundamental, tanto para pesquisar em livros, na internet, é tudo, né? Quando você tem o nome da planta, você tem a história, você tem a família, você tem o gênero, você tem as características comuns dela, por causa disso? Se você não tem, fica mais fácil pesquisar, no caso, né?
Às vezes você está com uma espécie nova, você não sabe o comportamento dela, você tendo o nome científico, você entra, você pesquisa, né? Então, aí que você levanta o que ela precisa, o clima, tipo de solo, né? Se ela está no ambiente ideal. Então, pelo nome, você descobre tudo, né? Além de escrever para você da revista Natureza, como é que a pessoa pode descobrir o nome de uma planta? Ah, aí que tá, né? Existem mecanismos aí, o Instituto de Botânica, a pessoa pode mandar amostra, né? Mas tem que perguntar, a pessoa não descobre sozinha. Sozinha é difícil, porque se ela soubesse talvez a família dela também dá. Ele entra lá na pesquisa de imagens, ele digita o nome da família lá, por exemplo, Sapindácea. Ele vai aparecer um monte de ocorrência de Sapindácea. Sapindácea, qual é o nome popular? É uma da família da lixia, né? Do guaraná. Então, aí vai aparecer bastante, mas primeiro ele teria que saber o nome. Apesar que o nome, se for essas plantas comuns do dia a dia, com o nome comum da planta, a pessoa consegue também, né? Estou dizendo essas mais difíceis, as plantas novas que estão no mercado, né? Muita gente reclama de frutífera, dificuldade, planta não dá fruto, ou floresce, perde a flor. O que elas erram? O que as pessoas erram que isso acontece? Então, isso envolve vários fatores, né? E tem que ter idoneidade de viverista, tem que ter, como se diz, ver se a planta é adaptada ao clima nosso. Então tem muita coisa que, por exemplo, uma planta um pêssego que dá bem no sul. Se ele precisar de tantas horas de frio, se ele vir plantar aqui no Planalto Paulista, ele já não vai produzir de acordo, né? Se a pessoa vai lá, planta um abacateiro de semente. Esse abacateiro vai ter uma segregação enorme, vai demorar muitos anos para produzir. Às vezes a árvore já está enorme e não produz. Aí a pessoa reclama também, né? É comum o pessoal falar para, olha, eu plantei a semente de um determinado abacate, mas não deu aquilo, deu outro, né? Quer dizer, são plantas que necessariamente têm que ser enxertadas, né? Então, tem vários fatores. O plantio, às vezes, a pessoa pode estar plantando de forma errada também. Pode também estar plantando uma planta que não é desse clima aqui, né? Por exemplo, o kiwi. O kiwi é difícil de produzir no clima nosso e muitos viveristas vendem aí, né? O pessoal planta e não tem essa informação. Às vezes a planta necessita de polinização e a pessoa plantou um exemplar, uma variedade só, a planta não está tendo polinização. Então, são vários fatores, então tem que ser caso a caso. O leitor pergunta, manda uma foto de determinada planta, a gente vai passar a informação, dependendo daquela variedade, né? O que pode ocorrer pelo fato da planta dele não estar produzindo, né? E os cítricos, que está cada vez mais difícil para você conseguir os cítricos por causa das pragas, das doenças? Os citros a gente já parou de trabalhar faz aproximadamente uns 10 anos. Mas é uma medida da Secretaria da Segurança para evitar a disseminação de doenças e pragas, né? Então, como a gente tinha uma clientela grande de varejo, então ficou muito difícil vender a varejo, ficou muito burocrático, então a gente resolveu parar, né? Hoje tem uma série de restrições legais para vender cítricos, não tem? Tem bastante restrição devido a essas pragas e doenças que estão aparecendo por aí, né? E a Secretaria está fazendo a parte dela para tentar diminuir a disseminação dessas pragas e doenças, né? Nem se aconselha mais a pessoa ter um pé de laranja em casa, essas coisas? Olha, pode ter, porque tem bastante viveiro por aí que vende a muda legalmente, né? Com a documentação. Mas sempre vai aparecer, os citros são muito atacados de pragas, principalmente ácaros. Então vai ser difícil a pessoa ter no pomar uma planta. Eu aconselho plantar mais tangerinas, limões, que dão menos ácaros, né? Porque uma laranjeira hoje é muito complicado. É bem complicado, a pessoa tem que ter um acompanhamento aí
e um agrônomo para o tratamento fitossanitário, porque sem dúvida nenhuma ela vai desenvolver alguma praga, alguma doença, né? É quase certo que a laranjeira dele vai ter algum problema em algum momento. É quase certo, se ele não cuidar, vai. Principalmente ácaro da leprose, que é uma das pragas mais comuns de pomares, principalmente em laranjas, né? Agora, as tangerinas já são mais resistentes, né? A tangerina poncã, a tangor murcote, o limão, eles já são mais resistentes a esse tipo de ácaros, né? Entendi. Voltando para as ornamentais, para a gente já tá me encerrando. As ornamentais, assim, quantas ornamentais você tem aqui? Ou como uma pessoa escolhe uma ornamental para o jardim dela, ou para o projeto de paisagismo? Quais os critérios para usar as ornamentais mais lindas? Olha, aí a gente tem uma oferta grande, né? Das 2.500 espécies, quantas ornamentais você tem aqui? Não é tanto, porque a gente faz muito do que tem demanda, né? O pessoal procura. Então, se tiver, é dividido em torno de umas 300, umas 150, aí de 150 a 200 ornamentais que a gente mantém na linha de produção. O que as pessoas mais compram de ornamental, Luizinho? Olha, no caso nosso aqui tem muita procura de trepadeiras, né? Qual delas? E essas árvores, assim, essas árvores um pouco mais difíceis, né? A trepadeira, por exemplo, as jades tem muita procura. E também essas mais tradicionais, sapatinho de judia, amor agarradinho. São plantas que saem muito. Eu observo pelo Ceasa, tem uma saída muito grande, né? E árvores, né? Essas árvores, árvore samambaia, hoje em dia é uma das plantas que está mais das árvores da linha nossa, é uma das que mais estão saindo, né? Porque houve um plantio muito grande na região de Olambra, Arthur Nogueira, e está tendo uma procura grande dessa árvore aí. É tudo meio que sazonal, né? De repente uma planta entra na moda e o pessoal segue a tendência, né? E os arbustos? Arbustos, tem alguns que sempre vendem bem. Os saendas vendem bem, os hibiscos vendem bem, né? E são vários, né? E a gente trabalha com algumas especiarias também, tipo chá verde, chá mate, isso aí também tem demanda. Essas frutíferas de porte menor, né? Tipo fisales, frutíferas de porte maior, lixi, abacate, isso aí vende no geral a clientela nossa, né? Entendi. A gente não tem assim muito plantas adultas para paisagismo, né? Tá. A gente trabalha com algumas coisas raras também, que é feito meio que a conta-gotas, né? Então é um mix de produtos bem diversificado. Ótimo. Nós falamos com o Luizinho Bach, aqui da Dieberg, da Fazenda Citra. Muito obrigado, Luizinho. Foi muito bom falar com você. Obrigado, Cris. Eu que agradeço a atenção da revista e a gente também agradece essa colaboração de tantos anos juntos. É ótimo, ótimo. Obrigado a você, Luizinho.